Como assim a nossa cartela de cores não é aleatória? Ela diz sobre nós? Como assim? Eu sou a Jéssica Valentini e eu quero te dizer, talvez você chegou no meu Instagram, ficou perdido, ou mesmo aqui no meu canal do YouTube, ou algum amigo encaminhou um vídeo meu para você e você se deparou com essa informação. Provavelmente você já ouviu falar na coloração pessoal, que é justamente a técnica que utiliza elementos da física. Nós comparamos tecidos, nós comparamos cores e sabemos a nossa cartela de cores baseada nas estações do ano. Então, uma consultora americana descobriu isso na década de 80 e já se suspeitava muito tempo antes de que, pelas nossas preferências ou até alguma informação de pigmentação do olho, do cabelo, se tinha essa suspeita. Essa consultora norte-americana, na década de 80, ela fez o teste objetivo. Ela pegou cores da primavera, do verão, do outono e do inverno e comparando nas pessoas, a pele, na verdade é o sangue, ou seja, o subtom de pele, que é o nosso sangue, que vai reagir às cores de cada estação e objetivamente você tem a sua cartela de cores. Acontece que eu comecei a fazer os testes e percebi que a nossa cartela não é aleatória. Que onde Deus colocou as nossas cores tem uma lógica tão perfeita que pode ser um método de autoconhecimento profundíssimo e surpreendente, realmente. Então fica aqui nesse vídeo, se você é consultora de imagem, se você está curioso, se você quer se conhecer, você vai ver como faz sentido. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender meu trabalho. Eu costumo brincar que o meu trabalho é como se eu falasse, por exemplo, olha, ele tem gosto de tamarindo. E aí, não sei se você lembra do Chaves, né? No Chaves a gente assistiu Chaves e quando ele falava do suco de tamarindo, a gente ficava tentando imaginar o sabor. Só que não tem como eu imaginar uma coisa que eu não conheço, uma coisa que ainda não existe. E é justamente isso que a simbólica das cores vai trazer. Essa técnica não existia, fui eu que desenvolvi. Eu comecei a olhar para a natureza, até fui pesquisar quando eu comecei a ter insights, se tinha alguma outra consultora em algum lugar do mundo que já tinha feito essas associações. Incrivelmente não existia e eu vou te explicar inclusive por quê. A ciência dos símbolos, que é a simbólica, ela se perdeu ao longo do tempo. É só a gente pensar que antigamente como que as pessoas aprendiam as coisas? Olhando para a natureza. Como é que os nossos avós acordavam de manhã cedo? Ouvindo o galo cantar. Eles estavam atentos aos sons da natureza. Quando os passarinhos acordavam, quando o galo começava a cantar, eles sabiam que já era dia e que era hora de levantar. Como é que o agricultor sabia que tinha que voltar para casa ao meio-dia, senão ele perdia o almoço? Olhando o sol. Quando o sol estava a pino, ele sabia que era meio-dia e ele ia para casa. E assim, tudo na natureza, a gente estava mais conectado e, consequentemente, aprendia com a natureza. E assim, a simbólica, eu posso te dizer, pelo que eu já estudei, porque depois é como se for um quebra-cabeça que eu fui conectando. É a ciência dos símbolos e toda a natureza é simbólica. O que significa isso? Eu vou te explicar, calma. É um nome estranho, mas é um nome milenar, é um nome que existe, na verdade, veio com o mundo, porque é uma forma de conhecimento, a mais simples forma de conhecimento e ao mesmo tempo a mais profunda, exatamente como Deus. A sua simplicidade não se opõe à sua complexidade. Tudo isso que eu vou explicar aqui é como se fosse uma partezinha do quebra-cabeça. É claro que Deus é muito mais e isso é só um elemento que prova como ele é perfeito. Então, Jéssica, o que é essa tal de simbólica? O que eu fui percebendo? No meu primeiro teste, eu fui dizendo para minha amiga que é uma primavera quente, parecido com essa cartela aqui, essa é a primavera brilhante. Nós temos 12 cartelas de cores, começo, meio e fim de cada estação. Ela é o meio da primavera, que vem depois dessa. São cores totalmente quentes, com muito amarelo. E aí, quando a gente foi fazer o teste, ela começou a me falar, mas amiga, se eu usar essas cores, ninguém vai me contratar. Ela ficou chocada, porque eram cores muito vibrantes, muito alegres. E ela estava se formando como fonoaudióloga, querendo abrir um consultório, atendendo pessoas adultas, as pessoas mais sérias, atendimentos mais sérios. E de repente a gente se dá conta que as cores dela são muito alegres, exatamente como ela é. E eram as cores do papagaio, como ela é simbolicamente um papagaio, e eram as cores do girassol, a flor preferida dela, e aquelas conexões me trouxeram perguntas. Foi uma tese. Será que a nossa cartela de cores não é aleatória? E assim, durante 2 anos, eu já era pesquisadora, eu sou mestre e doutora em jornalismo, era repórter de TV, as cores já tinham me transformado esteticamente, eu já tinha tido uma transformação na minha profissão como repórter de TV, um antes e depois. Antes eu me vestia só com cores neutras, depois eu fui perceber que de fato as cores intensas me deixavam mais bonitas e que eu comecei a ser notada profissionalmente a partir das minhas cores. E depois eu quis ajudar outras pessoas também a se descobrir do lado de fora. Mas era uma intenção estética. O que eu não sabia, e aí surgiu essa tese, é que justamente é muito além das cores, é muito além do lado exterior. E aí essa relação, que naquele momento surgiu a tese, foi se desenrolando. Eu comecei a aplicar questionários durante os meus testes de coloração
buscando na natureza onde estavam as cores de cada cartela. Não estão só no inverno, por exemplo, não estão só na primavera, estão nas flores, estão nas aves coloridas que eu tenho em todas as épocas do ano. Mas essas aves, as araras, os papagaios, são simbolicamente como a primavera. São alegres, são vibrantes, são espalhafatosos, que é uma das características das pessoas que são primavera. E assim eu comecei a relacionar e perceber que há uma incrível relação entre nós e a nossa cartela de cores, onde Deus colocou essas cores, o que significa, porque é exatamente isso. Na natureza, há um símbolo, há um significado para aquelas coisas, e a ciência dos símbolos faz justamente isso. Vou te dar um exemplo. Todas as culturas, elas associavam o sol a Deus. Inclusive, elas achavam que o sol era Deus, porque elas entendiam, olhando para a natureza, que não existia vida sem o sol. Logo, se não existe vida sem sol, o sol é Deus. O que eles não sabiam é que é só um símbolo para Deus, ou seja, Deus é muito mais do que o sol. Mas, olhando para a natureza, eles chegaram a isso. E a simbólica é justamente isso. Eu olho para a natureza e eu vejo o significado daquilo. Eu vejo aquilo que está além. Quando eu olho para uma planta nascendo, eu percebo que ela simboliza esperança, porque eu planto a sementinha e eu sei que vai nascer se eu regar, se eu cuidar, se Deus quiser, claro, porque também existe o querer de Deus no tempo. Mas vejam, ela me traz esperança. Uma semente me traz esperança, assim como uma criança me traz esperança. Por quê? Porque elas são símbolos de vida nova. Então é como se o símbolo ele fosse aquilo que significa, aquilo que vai além. E se toda a natureza é simbólica, então significa que tudo pode nos ensinar sobre nós mesmos. Se você já ouviu falar de temperamento, Hipócrates pegou 4 elementos da natureza, terra, fogo, ar e água, e associou com as pessoas. Ele percebeu que tem pessoas que têm mais características de terra, e outros de ar, e outros de água, e outros de fogo, e que isso fazia sentido. Agora você imagina que as cores não estão só nos minerais, que foram os elementos que ele utilizou. Estão nos vegetais, estão nos animais, estão nas estações, e que essas características incrivelmente se repetem em toda a natureza e em todo o ser humano que aplica aquela lógica. Quando é aplicado à ação humana, essa minha amiga, que era fonoaudióloga, o que faz mais sentido para ela? Trabalhar em algo sério ou trabalhar em algo mais leve? Em uma área da fonoaudiologia que é mais leve. Hoje ela trabalha com crianças e é muito realizada. Então é isso que a simbólica me trouxe. Me trouxe respostas a partir da aplicação prática, porque eram suspeitas que eu fui confirmando, atendendo as pessoas, testando as cores e buscando em pesquisas científicas o significado daquilo. Por exemplo, na lógica dos gatos, existem pesquisas científicas que, dependendo da cor do gato, nós temos um comportamento, uma personalidade, e bate exatamente com a simbólica das cores. Exatamente como todos os outros animais, existem pesquisas científicas, existem dentro da lógica da nutrição, por exemplo, o escuro, o claro, o suave, todos os tons têm associações a determinados tipos de vitaminas. Então, a simbólica é aplicada a tudo, porque tudo que Deus criou tem uma ligação, tudo que Deus criou tem uma relação. Então, para que serve a simbólica das cores? Primeiro, para autoconhecimento. Você vai se entender objetivamente a partir dos símbolos da natureza. Eu posso te dizer a sua estação, os seus elementos minerais, os seus elementos vegetais, e eles como têm um significado entre si e muitas vezes nem precisam muitas respostas. Então, primeira coisa, se conhecer, autoconhecimento. Depois, eu consigo encontrar respostas que talvez eu não estava conseguindo em outras áreas, sobre profissão, sobre decoração de casa, sobre lugares para viajar. Isso nos relacionamentos resolve muitos conflitos, porque eu falo que eu consigo comparar 2 seres humanos, mas eu não consigo comparar cavalo com tartaruga. E se você, por exemplo, tem um marido que é simbolicamente como uma tartaruga, talvez te resolva muita coisa, porque você vai conseguir olhar para ele como ele é, com a beleza dele. Incrivelmente, você está olhando para algo subjetivo, mas o teu coração consegue objetivar a característica dele através desse símbolo, e você consegue olhar para ele com mais caridade, com mais paciência e muitos outros conflitos que você consegue resolver. RH, para vocações, vocês não imaginam como responde coisas muito pequenas que as pessoas não pensam na hora de escolher uma profissão. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou um animal de toca, eu vou gostar de ficar dentro ao trabalhar. Se eu vou gostar de ficar dentro, faz sentido que eu tenha, por exemplo, atendimento ao público? Eu posso até, com a minha liberdade, escolher essa profissão, mas não é o que vai me realizar. Pelo contrário, o nosso coração ele nos boicota. E aí vem o procrastinar quando a gente não tá feliz naquilo. Por mais que a gente coloque vontade, porque a gente tem força de vontade, a gente vai fazer com muito menos empenho, a gente vai fazer com muito menos empolgação do que simplesmente mudar de lugar. Muitos problemas, quando eu atendo as pessoas,
são resolvidos simplesmente por mudar de sala, por ir para um lugar mais silencioso. Isso eu comprovei com centenas de análises das pessoas da mesma cartela, que têm sim os sentidos mais aguçados objetivamente. Então é claro que se essa pessoa estiver num lugar, um ambiente barulhento, ela vai se distrair e consequentemente vai se irritar e não vai conseguir trabalhar da mesma forma ou estudar da mesma forma. Então, lembrem, Deus nos fez diferentes e a simbólica é a linguagem do coração. Isso que eu fui entendendo. Nós somos corpo, mente, alma e coração. Dentro da lógica da razão, a gente aplica muito a mente, mas a lógica do coração é a lógica do sentimento. E aí eu vou te trazer um dado que talvez você nunca pensou. Na lógica das cores, a gente tem a psicologia da cor. As cores claras, por exemplo, acalmam, porque elas estão no mar, elas estão no céu. Mas se você não gosta da cor clara, não adianta você pintar uma parede da sua casa de claro, de azul claro, porque pode ser que você se irrite com aquela cor. Aquela cor te inquieta, te incomoda. Então a psicologia das cores esqueceu que existe o sentimento da cor que é particular, não é universal. É isso que eu quero te mostrar através da simbólica das cores. Não é sobre cores, é sobre nós. Deus não nos fez iguais, nós não somos uma caixinha. Mas, incrivelmente, como as pessoas constatam nas mentorias ou quando se reúnem pessoas da mesma cartela, elas são parecidas. Elas têm inclinações, paixões parecidas. Eu entendo o meu coração, entendo as minhas dores, entendo o meu prazer, eu entendo que tem um manual de instruções e que a natureza é a resposta para eu entender esse manual de instruções. Então, vem conhecer a simbólica das cores. Eu, inclusive, registrei no livro As Cores que a Natureza lhe deu. Daqui a pouquinho vai ser a segunda edição, já está nos últimos exemplares, que é justamente um resumo desse método que eu desenvolvi. Então, a partir dessas constatações iniciais, eu busquei na natureza as cores das 12 cartelas. Na verdade, não importa a cor, e sim o tom da cor. Foi isso que eu entendi e apliquei nessa lógica aqui e constatei, através dos atendimentos, que faz sentido. E já tenho consultoras trabalhando no método, confirmando através dos atendimentos delas também. Então, se você é consultora de imagem e muitas vezes você fica em dúvida na hora de fazer o teste, é comum ficar em dúvida, sejam porque os tecidos são muito parecidos ou porque você chega no final com duas cartelas do mesmo tom muito parecidas, a simbólica vai ser a resposta para te trazer mais segurança e para elevar o seu atendimento a um patamar muito mais profundo, não só estético, mas também de autoconhecimento, que vai ser uma experiência para suas clientes, para os seus clientes. Depois, se você é individualmente, você buscar essa consultoria para se conhecer, ou mesmo na lógica dos estilos, aquilo que, se você trabalha com redes sociais, se você trabalha com imagem, a única imagem que vai funcionar é a sua. É a lógica do autoconhecimento. Você expressar do lado de fora quem você é do lado de dentro. Mas como você vai expressar se você não se conhece? O mundo é um livro, a linguagem é simbólica. Mas se eu não sei ler, se eu não consigo entender, não faz sentido nenhum. Veja aqui embaixo os cursos que eu já tenho disponível. Se você quer, por exemplo, uma introdução que o Segredo das Cores pode te trazer antes de decidir pela consultoria de cores. Se você quer que eu vá presencialmente na sua cidade, monta um grupo que eu vou até aí, dou uma palestra, porque a minha missão é comunicar cores. Hoje eu não sou mais jornalista do dia a dia, mas eu continuo sendo jornalista comunicando cores. Comunicando essa mensagem linda que as cores trazem, não só pela psicologia da cor, ou melhor, não pela psicologia da cor, e sim pela simbólica da cor. Então, te convido a conhecer meu trabalho, a agendar hoje mesmo a sua consultoria se você ficou empolgado para se conhecer, pode ser online, pode ser presencial, ou para você conhecer um pouco mais através dos meus cursos. Um beijo e até os próximos vídeos.